E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Concurseiro não tem hora para estudar, qualquer hora é hora. Eu sou o professor Ricardo do Oficina de Exatas e estamos fazendo hoje o nosso primeiro vídeo para a Academia do Barro Branco, resolvendo questões de matemática da FGV. Essa prova é a prova de analista legislativo do Ministério Público de Roraima, se eu não me engano, e essa prova foi aplicada pela FGV em 2018. Então, na verdade, essa prova tem 10 questões, mas 3 questões são de raciocínio lógico que não cai na prova do Barro Branco, certo? Então, sem mais delongas, vamos logo resolver as questões. Então, a primeira questão de matemática foi a questão de número 15, os números x mais 1, 2x menos 1 e x mais 5, nessa ordem, são os 3 primeiros termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa progressão aritmética é... Então, o que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar lá da progressão aritmética, o que acontece? Nós temos o termo geral, né? AN, né, é igual a A1 mais N menos 1R, onde N é o número de termos da PA, o A1 é o primeiro termo e R é a razão. Então, nós temos aqui duas maneiras, podemos resolver essa questão de duas maneiras, certo? A primeira é a que dá um pouco mais fácil, né? É nós usarmos a propriedade do termo médio, certo? Se nós usarmos a propriedade do termo médio, o que a gente tem? Nós temos aqui a PA, né? X mais 1, 2x menos 1 e x mais 5. A propriedade do termo médio diz que o termo médio numa PA de números ímpares, certo? Sempre quando tiver números ímpares, né? Então nós temos 3 termos aqui. O termo médio é a média aritmética dos seus extremos. Ou seja, o termo médio 2x menos 1 é a média aritmética, ou seja, a soma dos dois termos dividido por 2, certo? Eu multiplico cruzado aqui, eu tenho que x mais 1 mais x mais 5 é igual a 2, que multiplica 2x menos 1. X com x dá 2x, 1 mais 5 mais 6, propriedade distributiva aqui, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes menos 1, menos 2. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. 2x, mudei de lado, mudo de sinal. 4x vem para cá, menos 4x. Menos 2, mais 6, passo para o lado de cá, menos 6. Menos 2x é igual a menos 8, x é igual a menos 8. Esse menos 2 que está aqui dividindo, ele multiplicando, ele passa para cá dividindo. Menos com menos dá mais, certo? Então, x igual a 4. Determinei o valor de x. Ora, x mais 1, 2x menos 1 e x mais 5 é a PA, certo? Como x vale 4, 4 mais 1, 2 que multiplica 4 menos 1, e 4 mais 5. 4 mais 1 dá 5, certo? 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. 4 mais 5, 9. Então, aqui está os termos da minha PA. O primeiro, o A1, o A2 e o A3. A questão, ele quer o A4. O A4 é o quê? Ora, se eu tenho os termos, eu consigo determinar a razão. Ou utilizo aqui a expressão do termo geral. Mais fácil é usar a razão, né? A razão é o quê? A partir do segundo termo, eu pegar um termo e subtrair do seu antecessor. Então, é eu pegar 7 e subtrair de 5, que dá 2. A mesma coisa acontece com 9. 9, eu pego o antecessor, subtrai do antecessor, 9 menos 7 é igual a 2. Então, eu sei que a razão dessa PA é igual a 2.
E como é que eu determino o número, o A4? Eu pegar a razão 2 e somar ao A3. Então, 9 mais 2 é igual a 11, certo? Então, 11 é o quarto termo da PA, gabarito letra A, certo? Tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer. É um jeito que dá um pouco mais trabalho, mas se for o jeito que o camarada visualizar lá na hora da prova, não tem problema nenhum, é o que vai sair. A PA está aqui, certo? Essa aqui está a PA. O que eu disse? A razão, a partir do segundo termo, você pega um termo e subtrai do seu antecessor. Então, 2x menos 1 menos, vou botar entre parênteses, x mais 1 é igual à razão. Então, dá 2x menos 1, menos com mais dá menos, menos x. Menos com mais dá menos, menos 1 é igual a r. Então, 2x menos x dá x. Menos 1 menos 1, menos 2. Isso é igual a r. Então, eu chego que a razão é x menos 2. Ainda não cheguei a lugar nenhum. Vou fazer com o terceiro termo. Pego o terceiro termo e subtraio do segundo. Isso tem que me dar o quê? Isso aí, a razão. X mais 5 menos, vou botar entre parênteses, por causa do sinal de menos, é igual a R. X mais 5, troco o sinal de tudo que está aqui dentro do parênteses, porque o sinal de fora é menos, menos 2x mais 1 igual a R. Fica menos x mais 6 igual a R. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Só que esse R aqui é igual a esse R aqui. Então eu posso igualar essas duas equações. X menos 2 igual a menos x mais 6. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Lembrando que quando eu troco de lado, eu troco de sinal. X, esse x vem para cá positivo. 6, o 2 que está aqui negativo vem para cá positivo. 2x igual a 8. X igual a 8 dividido por 2. X igual a 4. Cheguei na mesma conclusão que eu já tinha feito aqui antes. X igual a 4. Agora, o restante é igual a isso aqui, certo? É só duas formas diferentes de você determinar o valor de x, beleza? Questão 16. Pedro e Paulo possuem, respectivamente, R$ 2.546 e R$ 3.748. Para que fique com exatamente a mesma quantia, Paulo deve dar a Pedro. Ora, Pedro tem R$ 2.546 e Paulo tem R$ 3.748. Quanto é que Paulo tem que dar a Pedro para que eles fiquem com a mesma quantia? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu tenho R$ 40 e você tem R$ 60. Quanto é que você precisa me dar para que nós dois tenhamos a mesma quantia? Ora, aqui está bem fácil de ver que se você me der R$ 10, eu vou ficar com 50, e se você me dar R$ 10, você vai ficar com 50, certo? Mas o que é esses R$ 10 que você me deu? Qual é a diferença entre 60 e 40? Não é 20? Então, se é 20, essa diferença, se você me deu a metade, que é 10, você perdeu a outra metade, que é 10, e isso totaliza os 20, certo? Então, sempre que você quiser dar uma quantia em dinheiro para alguém e a outra pessoa fique com a mesma quantia que você simplesmente faz uma operação de subtração entre as duas quantias, certo? 8 menos 6, 2. 4 menos 4, 0. 7 menos 5, 2. 3 menos 2, 1. Esse valor que sobrou, 1.202, você divide por 2, que é a metade. 12 dividido por 2, 6. Para 12, nada. Baixa o 0, não dá, 0. 2, 2 dividido por 2, 1. Então, Paulo
tem que dar para Pedro R$ 601 para que os dois fiquem com o mesmo valor. Gabarito, letra E. Questão 17 foi uma questão de regra de 3 compostas. Três analistas analisam 12 processos em 2 dias. Com a mesma eficiência, ou seja, eu não vou precisar trabalhar a grandeza e eficiência, porque se é a mesma, uma vai anular a outra. Em quantos dias, 2 analistas analisarão 24 processos. Então, problema de regra de 3, receita de bolo. A primeira coisa que você tem que fazer na sua receita de bolo é escrever na linha de baixo, certo? Vou usar 2 linhas, a primeira situação que ele está te dando. Então, nós temos as grandezas analista, processo e dias. A grandeza, na primeira situação que ele deu, são 3 analistas que analisam 12 processos em 2 dias. E ele quer saber, com a mesma eficiência, em quantos dias. Então, já sei que a minha incógnita é dias, e eu tenho que botar sempre minha incógnita na linha de cima. Por quê? Já vou mostrar. Em quantos dias, 2 analistas, então, 2 analistas analisarão 24 processos, certo? Então, coloquei a minha incógnita na linha de cima, já posso pegar e escrever x igual a 2, o que está embaixo dele, certo? Isso aqui eu não preciso analisar a grandeza dia em relação, porque eu já coloquei na linha de cima, então eu sempre posso fazer isso. Agora eu vou analisar as grandezas em relação à grandeza dia, certo? Então, se 12 processos são analisados em 2 dias, 24 processos, vai precisar de mais ou menos dias? Vai precisar de mais dias, né? São mais processos, mais dias. Então, setinha para cima, elas são grandezas diretamente proporcional. Então, eu não mudo a posição. 24 sobre 12, certo? Depois, a grandeza analista em relação a dia. 3 analistas levam 2 dias para analisar tantos processos. Em 2 dias, diminuiu o número de analistas, vai ter que aumentar o número de dias, certo? Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, essas grandezas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu troco a posição delas. Aqui está 2/3, aqui eu vou escrever 3 sobre 2, certo? 12 vezes 2, 24. 24 em cima, 24 embaixo. Sobrou só 2 vezes 3, que é igual a 6. 6 dias, gabarito, letra D. Então, regra de 3, segue a receita de bolo. Boto as minhas grandezas, certo? Escrevo a primeira situação na linha de baixo, depois escrevo a situação na linha de cima e analiso as grandezas uma a uma, e depois é só sair cortando e multiplicando e indo para o abraço, certo? Questão 18. Em um determinado dia, uma ação da Bolsa de Valores desvalorizou 4%. No dia seguinte, essa mesma ação valorizou 4%. Ao final desses 2 dias, em relação ao valor inicial, essa ação, você pode não saber resolver essa questão. Agora, uma coisa você precisa saber: você não vai marcar a letra A. Não valorizou e nem desvalorizou, certo? Porque o fato de ter valorizado 4% no dia e ter desvalorizado 4% no outro, não quer dizer que ela não sofreu nenhuma variação. Até porque esses 4% aqui são avaliados sobre um valor e esse outro 4% são avaliados em outro valor. Via de regra, não estou dizendo que é verdade, mas via de regra, essas questões sempre vão desvalorizar. Por quê? Porque você sempre vai sair no prejuízo, certo? A porcentagem sempre vai te levar para o prejuízo,
certo? Então, a princípio, essas questões elas desvalorizam. Mas vamos supor, por exemplo, que essa ação na bolsa ela tenha um valor de R$1.000, certo? Um valor que eu chutei aí R$1.000. Chutei não, é melhor fazer com valores assim, tá? Então, ela no primeiro dia ela desvalorizou 4%, certo? Então, ali, ó, como é que eu calculo 1% de alguma coisa? Olha, 1% não é 1 sobre 100? Então eu pego e divido por 100. Dividir por 100 é andar vírgula, duas casas decimais para a esquerda. Então, se a ação é R$1.000 e eu quero calcular 1% dela, eu ando duas casas decimais. Então eu boto a vírgula aqui, essa 1% dessa ação, que vale R$1.000, vale 10%. R$10, 1%. Certo? Só que eu não quero 1%, ela desvalorizou 4%. Se 10 é 1%, se eu multiplico por 4, eu calculo os 4%, que é R$40. Então, ao final do dia, a ação que valia R$1.000, ela desvalorizou 4%, ela passou a valer R$960, certo? No dia seguinte, essa ação valorizou 4%, mas agora não é 4% em cima do 1.000, é 4% em cima de R$960, certo? E eu vou querer a mesma coisa, eu quero calcular 1%. 1% eu vou andar, vírgula, duas casas para a esquerda. Então, 1% é 9,6. Só que eu não quero 1%, ela valorizou 4. Então, eu multiplico por 4. 6 vezes 4, 24 e vai 2. 9 vezes 4, 36. Com 2, 38. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, essa ação, ao final do dia, ela valorizou R$38,40. Ora, se ela custava R$960 no início, 38,40, certo? Como é uma soma, é vírgula embaixo de vírgula, certo? Quanto é que ela terminou o dia? Custando R$998,40. Em relação ao valor inicial, que era de R$1.000, quanto que ela valorizou ou desvalorizou? Ora, se ela já é menor do que 1.000, já está na cara que ela desvalorizou, né? Então, é só eu fazer 1.000 menos 998,40, vírgula embaixo de vírgula, porque é uma subtração. Se eu fizer isso aqui, dá 0, né? 10 menos 4, 6, 9 menos 8, 1, e isso aqui dá tudo 0. 1,60. Só que isso é por cento, né? Se eu dividir por 100, vai dar 0,16%. Então foi o valor que ela desvalorizou. Gabarito, letra E. Então, questão 21. Em um grupo de 10 deputados, 6 são do partido A, 4 são do partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados aleatoriamente. A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do partido B é... Então, tem 10 deputados, 6 do partido A, 4 do partido B. Vou sortear 2 e ele quer saber a probabilidade desses 2 serem do partido B. Só para lembrar, probabilidade é o que eu quero sobre todo, e no E eu multiplico e no OU eu somo, certo? Então, qual a probabilidade de eu pegar e sortear o primeiro deputado e ele ser do partido B? Probabilidade é o que eu quero sobre o todo. O que eu quero que seja um do partido B. Então, eu tenho 4 possibilidades de deputados do partido B. 4 sobre o quê? Sobre o todo. O todo é o número total de deputados. 10. Certo? Então, sorteei o primeiro deputado do partido B. Qual a probabilidade do segundo deputado sorteado ser do partido B?
Ora, se tinha 4 deputados no início e eu já sorteei um do partido B, porque eu quero que isso aqui seja do partido B, porque eu preciso de 2 deputados serem do partido B. Então, se eu já sorteei um, se já saiu um aqui dos 4, então só me sobrou 3, certo? Se eu já sorteei um aqui, o meu todo também caiu, de 10 passou para 9. E agora o que eu quero? 2 deputados sorteados serem do partido B. Então eu quero o primeiro do partido B e o segundo do partido B, certo? Se é E, eu multiplico. 4 vezes 3, 12, 10 vezes 9, 90. Posso simplificar por 6, em cima e embaixo. 12 dividido por 6, 2. 90 dividido por 6, 15. 2, 15 avos. Gabarito letra E. Questão 22. O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão escolhidos entre os 10 deputados do partido X e os 6 deputados do partido Y. Os partidos acordaram que os 2 cargos não poderão ser ocupados por deputados de um mesmo partido. O número de maneiras diferentes de se escolher o presidente e o vice-presidente dessa comissão é... Então, o que acontece? Eu tenho 10 deputados de um partido e 6 do outro. Vice-presidente e presidente que tem que ser escolhido e não pode ser deputados do mesmo partido. Então, questão de análise combinatória, como é que a gente resolve? Aquela velha pergunta. A ordem importa? Certo? Então, faço essa pergunta, o problema. A ordem importa? Se a resposta for sim, eu vou resolver pelo princípio fundamental da contagem. Se a resposta for não, eu vou resolver por contagem. Certo? Então, eu vou perguntar Tenho que perguntar o problema. A ordem importa? Não. Sim, a ordem importa. Desculpa, eu ia dizendo não. A ordem importa, porque um vai ser o presidente e o outro for o vice-presidente. Se trocar um pelo outro, trocou o cargo também. Então a ordem importa. Se a ordem importa, princípio fundamental da contagem. Então, na primeira situação, o presidente e o vice-presidente. O presidente vai ser do partido X e o vice-presidente do partido Y. Quantos podem ocupar o cargo de presidente pelo partido X? 10 deputados. Quantos podem ocupar o cargo de deputados pelo partido Y? 6 deputados. 10 vezes 6, 60 possibilidades quando o presidente for do partido X e o vice-presidente for do partido Y. E a outra situação, presidente do partido Y e vice-presidente do partido X. Do partido Y, nós temos 6 deputados que podem ser candidatos. E do partido X, 10 deputados. É a mesma coisa, 60. Então, 60 na primeira mais 60 na segunda, 120 possibilidades. Gabarito, letra E. Questão de análise combinatória, pergunta para o problema se a ordem importa. Se importar, princípio fundamental da contagem. Se não importar, eu resolvo por contagem, certo? Em uma caixa há M bolas, das quais 8% são brancas e as demais são pretas. Retira-se da caixa certo número de bolas pretas, de tal forma que agora as bolas brancas representam 40% das bolas que estão na caixa. O número de bolas pretas que foram retiradas da caixa representa... Ora, eu não sei qual o valor de N, certo? Então eu tenho a caixa aqui e eu vou dizer que aqui dentro tem 100 bolas, certo? Se 8% são brancas, quanto é 8% de 100? Tem 8 bolas brancas. E o restante, 92, é bolas pretas. Se retira uma certa quantidade de bolas pretas, e somente pretas. E
Quando ele retira essa quantidade de bolas pretas, quando ele parou de retirar, 40% das bolas que estão na caixa são brancas. Ora, mas as brancas não foram mexidas, então continuam sendo 8. Então, 8 bolas brancas representa 40% das bolas que ficaram na caixa depois da retirada das pretas. E quanto é que representa 100%? X. Com X sempre em cima, X é igual a 8, ao que está embaixo. Aqui é direto, 100 sobre 40, corta, 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 10, 20. Então, depois da retirada, ficaram 20 bolas. 8 brancas e, se são 20 bolas que ficaram e 8 são brancas, 12 pretas. Quantas bolas pretas foram retiradas da caixa, então? Se tinha 92 menos 12, 80 bolas pretas foram tiradas da caixa. Em relação ao início, o número de bolas pretas que foram retiradas da caixa representa o quê? Ora, se tinha 100 bolas e eu tirei 80 bolas pretas, tirei 80% de N, gabarito letra A. É isso aí então, galera. Isso aí são as questões da prova de analista do Ministério Público de 2018, certo? Questões da FGV. Então, se você gostou do vídeo aí, dá um like no vídeo. Se não gostou, faça sua crítica construtiva aí para que nós possamos estar sempre melhorando na nossa atividade, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e vamos nos encontrar no próximo vídeo, certo? Beleza, até mais.